Oi, gente, vamos falar agora do MEI, microempreendedor individual, não é? Este que veio na Lei Complementar 128, que altera a Lei Complementar 123. Trata-se o microempreendedor individual de um empresário individual na condição de microempresa, optante pelo simples, mas fazendo parte de um subgrupo muito particular dentro das microempresas, inclusive com um tratamento muito mais benéfico do que aquele destinado às demais microempresas e empresas de pequeno porte. O que se pode dizer é que, se o tratamento para microempresa e empresa de pequeno porte já tem como objetivo ser mais benéfico, ser diferenciado, para o microempreendedor individual, então, as vantagens são muitas, tá? Trata-se de um empresário individual cuja receita bruta anual só pode ser de, no máximo, R$ 36.000, sendo este valor passível de revisão pelo Comitê de Gestão do Simples Nacional, Comitê Gestor do Simples. Então, microempreendedor individual é aquele empresário individual em que a receita da empresa dele não pode passar de 36 mil por ano, enquanto segurado, o MEI, ele é um contribuinte individual que pode se valer da sistemática da inclusão previdenciária, onde ele vai contribuir com 11% sobre um salário mínimo, tendo a garantia de benefícios no valor de um salário mínimo, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E este microempreendedor individual, ele vai ter redução não só na sua alíquota contributiva para a Previdência Social, ele também vai ter redução no que diz respeito ao pagamento do ICMS, vai pagar R$1, do ISS vai pagar R$5 por mês, não vai pagar imposto de renda, não vai pagar COFINS, não vai pagar contribuição social sobre o lucro líquido, certo? E se ele tiver empregados, ele só pode ter um, e este empregado poderá receber no máximo salário mínimo, ou, se existente o piso, o empregado receberá o piso da categoria. A contribuição do MEI, na medida em que ele seja empregador deste único empregado, será de 3% apenas sobre a remuneração desse empregado, e, conforme dissemos, não pode passar de salário mínimo ou então do piso. Cabe ao MEI também efetivar a retenção da contribuição do seu empregado, que será a regra geral de 8%, se o trabalhador ganha salário mínimo, e no caso do piso passada a primeira faixa de salário de contribuição, poderia-se ter uma retenção de uma contribuição do empregado no percentual de 9%. Então, o MEI, quando ele presta serviços à empresa de hidráulica, de eletricidade, de pintura, tá? Ele vai ter a empresa contratante obrigada a contribuir com 20% sobre o valor pago a este microempreendedor individual nessas áreas específicas. Existe na regulamentação feita pelo Comitê Gestor uma lista de atividades que permitem a opção pelo Simples na condição de microempreendedor individual. Então, não são todas as atividades que permitem a opção, e eu afirmo a vocês que o objetivo do MEI é facilitar a vida dos pequenos empreendedores. Não é de forma nenhuma possibilitar que eles prestem serviços às empresas com o intuito de substituir mão de obra empregada. Então, a possibilidade de prestação de serviços, ela é limitada. O MEI não poderá prestar serviço em regime de cessão ou locação de mão de obra. Então, o que eu vou tentar apresentar para vocês aqui seria o perfil contributivo do microempreendedor individual quando comparado a uma empresa em geral. Então, vamos aqui ao quadro para examinar essa situação. Então, veja só. Quando eu tenho uma empresa em geral, vocês vão, né? Qualquer dia vão mandar e-mail me xingando. Cecília, tá bom, a gente já sabe qual é o perfil da empresa em geral. Só que o problema é que, se eu não mostrar aqui, eu não tenho minha matriz para eu poder fazer as minhas alterações, não é? Então, empresa em geral, o que eu vou ter aqui? Empresa em geral, lá vou eu. Se tem empregado, 20 por
Pode ter quantos empregados queira, não é assim? Tá? E pagar a eles a remuneração que entenda devida. Tem o SAT, tá? GILRAT. Temos também, tá? O adicional ao SAT. Temos contribuições para terceiros. Temos a obrigação de a empresa reter a contribuição dos segurados de 8%, 9% ou 11%. Mas se eu tenho o microempreendedor individual, tá? Eu terei aqui a seguinte situação, onde a empresa, tá, tem vários empregados e paga 20% sobre a remuneração, o MEI vai contribuir 3% sobre a remuneração do empregado, que não pode passar do salário mínimo, a não ser que tenha piso normativo para essa categoria. E tem que ser apenas um empregado, tá? O MEI vai reter a contribuição dos segurados. Ou dos não, do, né? Só pode ter um, reter a contribuição do segurado. Então, o MEI não paga o quê? Não tem SAT. Não tem adicional ao SAT. O MEI não paga terceiros. Tá? Então, os encargos do microempreendedor relativamente à contratação de seu único empregado são de pagar estes 3%, tendo ele a responsabilidade de reter a contribuição do segurado. Agora, o MEI, ele é um contribuinte individual. Enquanto contribuinte individual, ele vai ter que recolher a contribuição de 11% sobre um salário mínimo. E, além desses 11%, ele vai ter os seguintes encargos. Ele vai ter que pagar R$ 5,00 a título de ISS e R$ 1,00 mensalmente a título de ICMS. Para recolher essas contribuições, ele vai fazer uso de um documento de arrecadação do Simples, mas que lhe é particular, é o famoso DAS-MEI, tá? O DAS-MEI, que tem como prazo de vencimento o dia 20 do mês seguinte. É o mesmo prazo para recolhimento das contribuições das empresas optantes pelo Simples Nacional. Só que eu chamo a atenção para vocês o seguinte, se eu tenho uma empresa aqui e essa empresa contrata um MEI, que é um contribuinte individual, e é um MEI que trabalha prestando serviço na área de hidráulica, pintura, tá? Eletricidade, alvenaria, tá? Enfim, tá? O que vai acontecer? Quando a empresa paga ao MEI pelos serviços prestados, é feito aqui um pagamento, tá? É uma remuneração paga pelos serviços do MEI. Essa empresa contratante é obrigada, tá, a contribuir com 20% sobre este valor. Essa empresa é também obrigada a informar o microempreendedor individual na GFIP, na Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, tá certo?
Então, vamos lá. O que nós temos mais a lembrar sobre o MEI? O MEI, a receita bruta anual tem que ser menor ou igual a R$36 mil, ok? Na medida em que a receita seja superior a esses 36 mil, ele sai da condição de microempreendedor individual e passa à condição de microempresa. Então, conduzido à condição de microempresa, ele passará a ter a obrigação de efetuar o recolhimento unificado, tá? Em alíquotas variáveis, conforme a receita acumulada, e aí ele passa a pagar, como fazem as demais microempresas, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, não é isso? Tá? PIS/PASEP, imposto de renda à pessoa jurídica, se fosse o caso IPI, ICMS, tá? Também o ISS, e aí terá que pagar, né, as contribuições a título de contribuições previdenciárias patronais, a depender de sua atividade, tá? Então, o MEI, tá? Aqui, se ele passa da receita, ele deixará de usufruir dessas vantagens, né, que foram conferidas na medida em que a receita seja obedecida. Agora, lembrar que se o MEI, tá, ele tem início de atividade durante o ano em curso, né? Ele começa a atividade durante o ano. Eu não posso raciocinar com o total de 36. Eu tenho que raciocinar com o total de R$3.000 por mês, tá? Para que ele seja considerado MEI, de acordo? Na medida em que ele tiver 36 mil ano, está ok, ou que ele tenha 3 mil mês, tá? Então, o microempreendedor individual, ele tem como objetivo permitir a formalização de um contingente de trabalhadores que até então estava à margem, tá? Inclusive da Previdência Social. Permite, aqui a inclusão previdenciária, o MEI, junto com contribuintes individuais que trabalham por conta própria e facultativos de baixa renda, ele vai se beneficiar da inclusão previdenciária. E essa sistemática em que ele passa a ter, né, o seu cadastro na Receita Federal, permite também que ele tenha acesso a crédito, tá? Tendo em vista um contexto de formalização que até então não existia. Para pagamento, tá, do DAS-MEI, esse documento deverá referenciar tanto o CNPJ dele, enquanto empresário individual, quanto o NIT dele, tá? Tendo em vista sua condição de contribuinte individual, e lembrar que neste DAS-MEI será recolhido os 11% dele sobre o salário mínimo, que é a contribuição prevista na inclusão previdenciária, né? Que dá direito a benefícios no valor de um salário mínimo, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se o MEI quiser, tá, efetuar contribuição, completando o percentual de 20%, sai dos 11%, apenas completa com mais 9 para se aposentar por tempo de contribuição,
ele poderá fazê-lo, tá? Enquanto ele estiver contribuindo só com os 11%, ele tem afastado o direito da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se ele entender que deva complementar de 11 até 20, ele vai poder computar esse período, tá? Inclusive, se os 9% da complementação forem pagos atrasado, né, em atraso, ele poderá complementar com esses 9% e contar esse período para se aposentar por tempo de contribuição. Então, temos aí uma ideia acerca do microempreendedor individual. Consta lá, né, do artigo 18, vocês examinem esse artigo 18, tem artigo da Lei Complementar 123, 18A, B, C, D, lá vocês vão encontrar o MEI, tá? E vocês têm, inclusive, que prestar muita atenção nos dispositivos da Lei Complementar 123, que ela pode ser exigida de vocês tanto numa prova de previdenciário quanto numa prova de tributário. Tá? Ficamos até aqui, tá? E adiante voltaremos com novos perfis contributivos de cooperativas. Tá? Até lá, gente.